pedagoga. Hoje estarei ministrando essa aula para vocês de currículo, cultura e cotidiano escolar, tá? Para o Instituto Educacional Moriá, tá certo? Já deixei disponibilizada a apostila para vocês, a gente vai fazer um acompanhamento, tá? Primeiro iremos abordar sobre cultura, tá bom? Iremos fazer um levantamento, né, de algumas informações importantes sobre esse tema. O comportamento humano, baseado na cultura e na troca de conhecimento, é o que define as demais espécies, ou seja, o que nos diferencia dos animais, né, das plantas, é justamente essa questão de agregar conhecimento, ou seja, de nos conhecermos mutuamente, né, onde um ensina o outro. Isso é considerado como cultura, certo? Não dependemos apenas de herança biológica e do comportamento também herdado geneticamente para evoluirmos. Precisamos de história, de experiências das gerações passadas, da capacidade de nos educarmos mutuamente, ou seja, dependemos da cultura. A cultura é justamente isso, onde uma geração vai passando para outra, os ensinamentos antepassados, certo? Onde um vai aprendendo com o outro. Quando nós nascemos, né, a gente começa ali a engatear, né, a gente começa a dar aquelas primeiras palavras, e quem nos ensina isso são os nossos pais, certo? Os nossos avós. Então essa é a cultura que é passada de geração em geração, onde nós iremos aprender como devemos nos comunicarmos, como devemos nos vestir, como devemos nos cumprimentar. Tudo isso é passado de uma geração para outra. Então isso é considerado como cultura, certo? Lá no segundo parágrafo da apostila é feita uma definição sobre cultura. Lá no século XIX, 1871, Edvar Taylor ele relata como a cultura como sendo um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Quando nós estamos vivendo numa sociedade, em um determinado grupo, na escola, na igreja, em nossas famílias, de certa forma, ali a gente aprende de algum jeito. Nosso professor, ele nos dá um ensinamento importante, né? Os nossos pais também sempre estão ali nos orientando. Os nossos professores também, eles auxiliam muito na formação do aluno, né? Então, tudo isso pode ser definido como cultura. Ou seja, a gente aprende constantemente esses conhecimentos, essas formas de viver, certo? Nenhum dos nossos processos padrões de comportamento coletivo é herdado geneticamente. Eles são adquiridos e para isso dependemos do convívio com o meio social. Quando nascemos, não temos as tendências naturais em relação à crença, bem como qualquer tipo de alimentação e vestuário. Nossa noção moral, enfim, tudo que compartilhamos ao viver em sociedade e que podemos observar que se repete na maioria dos indivíduos do nosso grupo é o resultado de um processo de aprendizagem da cultura. Então essa questão que eu já falei, né, para vocês sobre alimentação, vestuário, né, os nossos pais vão nos orientando e a cada dia que a gente vai aprendendo, vai sendo construído a cultura. Isso é uma forma de ser chamada, né, no nosso meio em que vivemos. Ou seja, cada dia a gente vai aprendendo no nosso meio social, com os nossos familiares, com os nossos professores, na nossa igreja, em todos os grupos a gente aprende algo importante. Então, todos os dias a gente aprende e aí a gente vai construindo a nossa cultura, os nossos princípios, a nossa forma de falar, a nossa forma de se expressar, ou seja, vai e assim sucessivamente. Depois a gente ensina
nossos filhos, e aí eles vão ensinar para os filhos dele. Então, por quê? É importante a gente não perder esses princípios lá dos nossos bisavós. Por isso que é importante passando de geração em geração, porque tudo faz parte dessa cultura que foi se formando. Agora a gente vai para a parte do currículo, que é um dos assuntos mais cobrado, né, para pedagogo, quem tem interesse em futuramente, né, está prestando concurso para essa área. Esse é um tema bem abordado, certo? É um tema muito importante que o educador ele vai viver constantemente, todos os dias no dia a dia, como professor, certo? Vamos lá na apostila. Currículo Nacional e Diversidade Cultural. Não existe uma definição exata de currículo. Ele pode ser entendido como, número 1, os conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Esse pode ser considerado uma definição. 2, as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos. 3, os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais. 4, os objetivos a serem alcançados por meio de ensino. E 5, o processo de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus de escolarização. Então, o currículo ele tem vários conceitos. Ele pode ser ali o documento que vai orientar os professores, as escolas, certo? Pode ser também a vivência ali no dia a dia, certo? Então, diante disso, foi citado, né, os autores eles juntaram várias informações e chegaram numa conclusão, que o currículo ele se manifesta de 3 formas. A apostila também tem currículo formal ou oficial, que no caso é o prescrito, o currículo real, que é o que acontece em ação, certo? Que eu vou explicar, e o currículo oculto, que é o implícito, que pode ser considerado, né, implícito, certo? Então vamos lá. O currículo formal ou oficial, a gente pode enfatizar bastante essa palavra para vocês não esquecerem. Prescrito, o que é prescrito? É algo que vem já escrito para a gente fazer o quê? Acompanhar, para seguir, certo? Esse é o currículo formal ou oficial, que é um documento que chega nas escolas, é entregue para o professor e ali, diante desse documento, ele vai fazer o quê? O planejamento das aulas dele. Por quê? Tem que ser tudo seguido conforme o Ministério da Educação. Não pode, eu quero falar sobre isso. Não, tudo tem lá no currículo descrito, né, conforme o ano que a criança vai lecionar, certo? E aí, esse currículo ele também é definido como prescrito, adaptado conforme a realidade da comunidade escolar. Isso a gente não pode esquecer também, porque cada escola ela tem uma realidade, né? Ali tem a sua dificuldade, né? Tem os seus alunos que muitas das vezes só consegue se alimentar ali na escola. Então, cada escola tem a sua dificuldade, a sua realidade. Então, vem o currículo, certo? Escrito, a escola ela vai o quê? Adaptar diante o projeto político-pedagógico, conforme aquela realidade que aquela escola vive naquele momento. Por isso que é tão importante essa adaptação, tá? E o currículo formal é aquele considerado como desejável por uma organização normativa, sistema de ensino, traduzindo diretrizes curriculares, objetivos a serem alcançados, tá? Qual é o objetivo que quer alcançar? Aquela turma ela tem que aprender aquele conteúdo até tal período. Então, tudo vem, né, descrito em disciplinas, programas, livros didáticos, certo? E aí tem aqui o exemplo, parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares, isso são exemplos de currículo formal. As orientações curriculares dos estados e municípios. Então, tudo isso é dentro do currículo formal, que já vem escrito, certo? Vamos agora para o currículo real,
aqui uma palavra para a gente não esquecer. Currículo real, ação. Ação é o que está acontecendo naquele momento. É o que acontece dentro da sala de aula, naquele momento, ou seja, são os conteúdos sendo ensinados, sendo transmitidos aos alunos. Então, esse é o currículo real, tá? Para a gente não esquecer, vamos sempre associar com essa palavra, ação. É o que acontece na sala de aula, é o que está sendo realizado pelos professores, aquela troca de conhecimento, onde o professor ensina, onde o aluno também ensina, onde todos trocam, né, os conhecimentos. Ele ganha, o currículo real ganha efetividade no dia a dia dentro da sala de aula, certo? O que realmente acontece nas relações que se estabelecem entre professores e estudantes, cada um dentro da sua particularidade e suas vivências nas suas maneiras de pensar. Ou seja, a gente tem que respeitar a opinião do próximo. Nós, como educadores, a gente tem que hoje se adaptar a esse mundo em qual vivemos, onde os alunos eles estão bem informados, eles têm aquele acesso constante à internet, né? Eles estão sempre buscando. Então a gente tem que se adaptar com esse novo aluno, com esse aluno que não só recebe o conteúdo, ele questiona, ele também quer trazer conhecimento para dentro da sala. Esse é o aluno atual. Então a gente tem que sempre respeitar, sempre cada um no seu espaço, certo? E sempre respeitando. O educador ele tem que estar com a mente aberta, tá certo? Para sempre, para não só ensinar, mas também para aprender com aquele aluno. E o currículo oculto, que é o implícito. Vamos lá acompanhar a apostila. Apresenta-se como uma estrutura profunda, construída que foi historicamente, ao longo do tempo, as formas cotidianas de interação tornam-se padronizadas, constituindo em regularidades comportamentais, um conjunto de regras de senso comum que passaram a integrar o currículo, determinando a seleção dos conteúdos a serem transmitidos e a organização da experiência escolar. Diz respeito a todas as manifestações que acontecem no ambiente escolar e que não aparecem no planejamento, contribuindo de forma implícita para a aprendizagem. O currículo oculto abrange todas as influências originárias da experiência cultural que afetam a aprendizagem. O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial e explícito, contribui de forma implícita para a aprendizagem social relevante. Então, a gente já falou dessa questão da experiência cultural, né? O currículo oculto ele está mais voltado para isso, para essa questão de influências originárias, certo? Essa experiência escolar que ele está acontecendo ali também no dia a dia, né? De forma implícita, para um aprendizado de ideias muito relevantes. Então, esse pode ser considerado como currículo oculto, que ele acontece de forma implícita, certo? Agora a gente indo para o cotidiano escolar. Nós sabemos que o cotidiano escolar, para funcionar bem, é preciso ter uma parceria. Uma parceria de quem? Da família, da gestão, dos educadores e dos alunos. Esses podem ser considerados como os agentes de transformação, ou seja, para que ocorra tudo bem no cotidiano escolar é necessário que um ajude o outro. Somente assim consegue-se superar todas as dificuldades, todos os obstáculos dentro de um ambiente escolar. Vocês, como alunos de pedagogia, vocês provavelmente podem já atuar na área. Vocês sabem que essa área educacional não é fácil, que tem muitas dificuldades, a gente encontra diversos problemas, como são várias crianças, adolescentes. Então, eles trazem uma história de dentro de casa, né? E muitas das vezes, claro, que vai ter que levar para a escola. Então, ali são várias ideias, são várias formações de cultura que ali se encontram no ambiente escolar. E o professor,
O educador ele tem que estar preparado para tudo que vinha acontecer. O professor ele é fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele tem que estar disposto a levantar a mão para aquele aluno, ele tem que estar disposto a chamar aquele aluno para caminhar junto. Isso é muito importante para que aconteça o conhecimento, né? Para que aquele aluno, quando ele terminar a sua formação, para que ele seja um exemplo de profissional. Então, é muito importante o papel do professor. Vocês, né, que já estão estudando, vocês têm que amar aquilo que faz. É preciso ter um empenho total para que aconteça o objetivo principal, que qual é? O aprendizado do aluno. Porque se existe a escola, se existe os professores, se existe a direção, qual é o intuito? É que aquele aluno ele seja formado, que ele seja educado para o mercado de trabalho futuramente, para que ele possa ser um aluno exemplar, um profissional exemplar, um pai de família, uma mãe de família exemplar. A escola é justamente para isso, para formar cidadão, né? E o professor ele tem que estar ciente dessa importância dele no papel da educação. Vocês, futuros professores, já têm em mente que o Brasil precisa disso, de professores que amam trabalhar com a educação, que gostem de fazer, né, que faça por amor, que ensine, que eduque por amor. A gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, que a educação ela foi muito atingida, foi uma das áreas mais atingidas, certo? E aí o que teve que acontecer? O professor se adaptar, o aluno se adaptar a essa realidade. Isso foi uma grande dificuldade que os professores, a família têm enfrentado, mas que têm conseguido levar com sabedoria, né? Porque o professor ele precisou se recriar, né? Ele precisou se reinventar diante dessas dificuldades, né, que a gente tem passado. Então, tudo isso está dentro desse cotidiano escolar. Todas as dificuldades, né, as alegrias, tudo faz parte desse cotidiano, certo? Os desafios impõem cotidianamente aos professores que necessitam conhecer as situações de aprendizagem que possam possibilitar a apropriação dos conhecimentos sistematizados, sem que perca a formação na e para a cidadania. Busca constante de aperfeiçoamento e compreensão de processos de aprendizagem. Outros problemas se apresentam no cotidiano escolar, como a pouca participação da família na escola, poucas horas, atividade para planejamento e utilização de recursos audiovisuais disponíveis, falta de recursos, materiais, infraestrutura precária. Isso a educação tem enfrentado há muitos anos, essa falta de recurso, certo? Essa falta de formação, porque o professor ele tem que estar em formação constante, né? O professor ele precisa estar sempre em aprendizado, sempre buscando novos conhecimentos. E falta muito ainda essa formação dentro das escolas, ali voltada para aquela capacitação constante do professor, certo? Às vezes o professor caminha sem saber a direção. Isso ainda é muito falho dentro do processo educacional. A falta de recurso, a gente pode ver isso hoje em dia no cenário atual em que estamos vivendo. Crianças que não conseguem um celular, que não conseguem um tablet, que não têm acesso, que a família não tem condição de comprar. Isso dificultou bastante o acesso à informação, o acesso às aulas remotas. Então, a educação ela sempre passa por alguma dificuldade. Essa eu estou dando como exemplo pelo cenário atual no qual estamos vivendo, né, diante dessa pandemia. É necessário existir a busca dessa transformação que deve aparecer no currículo, no projeto político-pedagógico, nos planos de trabalho do professor, enfim. A escola deve estar consciente de todas as dimensões que afetam o processo educativo e os resultados escolares. Ou seja, o professor tem que estar sempre em contato
direto com a coordenação, sempre em contato com a família, certo? Para que todos os objetivos eles possam ser alcançados. Um dos principais objetivos da escola qual é? Que o aluno aprenda, compreenda, né, todos os conhecimentos e que no final do ano ele passe para aquela nova série. Esse é um dos principais objetivos. E para que isso ocorra, é necessário que haja essa comunicação entre a família, entre a escola, entre os alunos, entre os professores, tá certo? Então, assim, que vocês possam mesmo refletir o papel de vocês, futuros professores, certo? Que vocês possam mesmo pegar essa função que vocês vão desempenhar diante da sociedade, de estar sempre em constante, né, conhecimento, sempre buscar novos conhecimentos, porque o professor ele tem que se aperfeiçoar todos os dias, né, para que haja essa troca de conhecimento. Então, pessoal, eu deixei um questionário para vocês, tá? Com 10 questões sobre o tema da aula. E qualquer dúvida vocês podem me procurar, vou deixar meu telefone, meu e-mail, meu WhatsApp, certo? É bem tranquilo as questões, tem umas de marcar, tem outras que vocês vão ter que fazer um resuminho, tá bom? E tá bem tranquilo. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. É somente sobre o tema da aula, certo? Muito obrigada, até a próxima.